Minha nora estava planejando me deixar como babá de 20 crianças no casamento dela. Mudei os planos. A ideia foi apresentada num domingo ensolarado, na varanda da minha casa, entre o cheiro das minhas orquídeas e o gosto do bolo caseiro que eu tinha feito para recebê-los. Carla, minha futura nora, segurava a xícara de chá com uma delicadeza que não combinava com a audácia das suas palavras. Meu filho, o meu único filho, estava ao lado dela, com um sorriso tenso que eu conhecia bem. Era o sorriso que ele usava quando sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem para intervir. Eu sou Stella, uma professora de história aposentada de 68 anos. Criei meu filho sozinha depois que meu marido faleceu e sempre acreditei em ensinar pelo exemplo. A lição daquele dia seria sobre respeito, algo que Carla parecia ter faltado nas aulas. Se a minha história te fez refletir sobre respeito e limites, inscreva-se no canal. Quero compartilhar mais experiências e reflexões sobre como lidar com situações delicadas na família e na vida. Sogrinha querida, começou ela, com a voz adocicada. Como você tem tanto jeito com crianças e não vai ter outra obrigação no dia, pensamos em criar um espaço Kids e você seria a coordenadora. Tantas primas e amigas minhas têm filhos pequenos, seriam umas 20 crianças. Assim, os pais podem curtir a festa tranquilos e você faz o que faz de melhor. Ela fez uma pausa, esperando meus aplausos. Já até falei para todo mundo que a vovó Stella ia cuidar de tudo. Eles amaram a ideia. Senti o ar faltar. Eu, a mãe do noivo, estava sendo rebaixada a uma babá gratuita. Não uma convidada de honra, mas uma funcionária de evento. A humilhação era pública. Uma armadilha perfeita. Olhei para meu filho, que apenas acrescentou sem graça. Mãe, vai ser legal. As crianças te adoram. Naquele instante, enquanto Carla descrevia como eu poderia organizar jogos e a hora da soneca, uma calma fria tomou conta de mim. Eu não ia apenas recusar. Eu ia dar uma aula. Na terça-feira seguinte, encontrei minhas amigas da hidroginástica, Ana e Sofia, no nosso café de sempre. Depois de contar o plano absurdo de Carla, o silêncio na mesa foi pesado. Sofia, sempre a mais direta, foi a primeira a falar. Isso não é um pedido, Stella. É uma convocação. Ela já disse a todos. Te colocou contra a parede. Se você disser não, a errada da história será você. Ana concordou, balançando a cabeça. Ela te vê como um serviço gratuito, aposentada, viúva, sem mais o que fazer. É assim que eles pensam. As palavras delas ecoaram o que eu já sentia. Uma simples recusa me transformaria na sogra amarga que estragou a festa. Eu precisava ser mais inteligente. Ela quer que eu coordene o espaço, não é? Eu disse, com um pequeno sorriso começando a se formar. Pois bem, a coordenação será impecável. Ela terá exatamente o que pediu, mas nos meus termos. Passei a semana seguinte fazendo pesquisas. Encontrei uma empresa de eventos infantis chamada Happy Kids Events. Liguei e conversei com a gerente, uma mulher muito profissional chamada Laura. Expliquei a situação sem dar muitos detalhes, apenas que eu estava coordenando a área infantil para um casamento e precisava dos melhores serviços. Contratei um pacote completo, 2 monitores treinados em recreação, uma pintora de rostos e um mágico para um show de 1 hora. Pedi um orçamento detalhado e uma fatura formal, com todos os custos discriminados. O valor era considerável, mas a lição que eu planejava ensinar não tinha preço. Guardei a fatura em um envelope elegante. Nas semanas seguintes, sempre que Carla me ligava para alinhar os detalhes do espaço Kids, eu era a personificação da eficiência. Não se preocupe, querida. Já pensei em tudo. As crianças terão um dia inesquecível, eu dizia, com uma voz calma e prestativa. Ela ficava radiante, acreditando que sua manipulação tinha funcionado perfeitamente. O dia do casamento chegou. A cerimônia foi linda, realizada em um salão de festas com um jardim magnífico. Eu usava um vestido azul marinho, elegante, e minhas melhores joias. Eu não parecia uma babá, eu parecia a mãe do noivo. Quando Carla me viu na recepção, ela correu até mim, com um sorriso um pouco forçado. Estelinha, que bom te ver. O espaço Kids é lá no fundo, perto da piscina. As crianças já estão chegando. Eu sorri de volta, o sorriso mais genuíno que eu tinha dado em meses. Eu sei, querida. A vovó Stella cuidou de tudo como você pediu. Apontei para a área que ela indicou. Lá, em um espaço decorado com balões, estavam os 2 monitores da Happy Kids Events, uniformizados, recebendo as crianças com brincadeiras. A pintora de rostos já tinha uma pequena fila de borboletas e super-heróis. As crianças estavam felizes, e os pais, aliviados, podiam pegar uma taça de espumante sem preocupações. Carla ficou boquiaberta. Você contratou gente? Ela gaguejou. Claro, respondi com simplicidade. Você me pediu para coordenar.
não para executar. Uma boa coordenadora delega as tarefas para profissionais qualificados. Achei que você, como publicitária, entenderia esse conceito. Ela ficou sem palavras, mas a música alta e a chegada de outros convidados a impediram de continuar a conversa. Ela parecia aliviada por tudo estar sob controle, provavelmente pensando que aquilo era meu presente de casamento para eles. Um presente muito generoso. O restante da festa correu tranquilamente. Eu dancei, conversei com parentes que não via há anos, tirei fotos e agi como uma verdadeira convidada de honra. Meu filho veio me abraçar, dizendo o quanto estava feliz por eu estar me divertindo. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Eu esperei pelo momento perfeito, depois do jantar e do corte do bolo, quando os noivos estavam sentados à mesa principal, recebendo os últimos cumprimentos. Aproximei-me deles com um envelope elegante na mão. Parecia um cartão de felicitações. Filho, Carla, eu queria dizer que o dia de vocês está absolutamente perfeito. Estou muito feliz por vocês. Comecei, com a voz embargada de uma emoção cuidadosamente ensaiada. E Carla, querida, eu preciso te agradecer pela confiança. Foi uma honra coordenar a área infantil para garantir que todos os seus convidados pudessem aproveitar a festa ao máximo. Entreguei o envelope a ela. Aqui está a fatura da empresa de eventos. Como coordenadora, minha parte era organizar. O pagamento, claro, é responsabilidade dos anfitriões. A gerente disse que pode ser acertado até o final da festa. O sorriso de Carla congelou. Ela abriu o envelope lentamente. Vi seus olhos percorrerem os números, a descrição dos serviços, o valor total. O rosto dela passou de branco para vermelho em segundos. Ela me olhou com pura fúria, mas estava cercada de convidados sorridentes. Ela não podia fazer uma cena. Meu filho pegou a fatura da mão dela. Vi o exato momento em que ele entendeu tudo. A manipulação da noiva, a minha resposta calculada, a sua própria falha em me defender. Ele olhou para mim e em seus olhos havia uma mistura de choque, vergonha e, finalmente, um pingo de admiração. Eu apenas sorri. Dei um beijo na testa dele e disse: aproveitem o resto da festa. Eu vou dançar com minhas amigas. Me virei e caminhei em direção à pista de dança, sentindo o peso de meses de desrespeito sair das minhas costas. A música estava alta. Minhas amigas me esperavam e pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas a mãe, a avó ou a viúva. Eu era Estela e minha aula tinha acabado de terminar com nota máxima. Me virei e caminhei em direção à pista de dança, sentindo o peso de meses de desrespeito sair das minhas costas. A música estava alta, minhas amigas me esperavam, e pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas a mãe, a avó ou a viúva. Eu era Estela, e minha aula tinha acabado de terminar com nota máxima. Ana e Sofia me receberam com abraços apertados e sorrisos que diziam tudo. Você fez isso, sussurrou Ana no meu ouvido, por cima da música. Sofia apenas levantou sua taça em um brinde silencioso, seus olhos brilhando com orgulho. Não precisei contar os detalhes. Elas viram o envelope, viram a expressão de Carla e entenderam perfeitamente. Nós três nos juntamos a um grupo animado, dançando ao som de músicas antigas que nos lembravam da nossa juventude. Eu me permiti relaxar, rir alto e sentir a alegria pura do momento. De vez em quando, eu olhava discretamente para a mesa principal. A cena era exatamente como eu havia imaginado. Carla falava com meu filho em sussurros furiosos, gesticulando com as mãos. O rosto dela estava vermelho de raiva. Meu filho, por sua vez, parecia um balão murcho. Ele olhava para a fatura, depois para ela, depois para mim na pista de dança. Ele não parecia bravo, apenas perdido e profundamente envergonhado. Vários convidados se aproximavam para parabenizá-los, forçando o casal a colocar sorrisos falsos no rosto, o que tornava a situação ainda mais deliciosa de se observar. Eles estavam presos em sua própria festa. Depois de umas 3 ou 4 músicas, vi meu filho se levantar e vir na minha direção. Minhas amigas notaram e se afastaram um pouco, me dando espaço. Ele parou na minha frente, com as mãos nos bolsos, incapaz de me encarar diretamente. Mãe, ele começou com a voz baixa. A gente pode conversar um minuto? Eu assenti e o guiei para um canto mais tranquilo, perto do jardim. A música da festa ficou mais distante, substituída pelo som suave de uma fonte de água. O que foi aquilo? Ele perguntou, finalmente me olhando. Seus olhos estavam cheios de confusão. Aquilo, meu filho, foi o resultado de uma coordenação de eventos. Respondi com calma. Carla me pediu para coordenar o espaço Kids. Eu coordenei. Contratei os melhores profissionais para garantir que as crianças ficassem seguras e felizes, e que os pais pudessem aproveitar a festa de vocês. Eu fiz exatamente o que ela pediu. Mas, a fatura? Você esperava que a gente pagasse por isso? Ele
disse, parecendo genuinamente chocado. Claro que sim, eu disse, sem alterar meu tom. Quando você contrata alguém para organizar uma parte do seu evento, quem paga a conta? O organizador ou o dono da festa? Eu fui a coordenadora, não a patrocinadora. Meu presente de casamento para vocês foi outra coisa, algo que comprei com amor, não uma obrigação que me foi imposta. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. Ela não quis dizer por mal, mãe. Ela só achou que você gostaria de ajudar, de participar. Senti uma pontada de decepção. Ele ainda estava tentando defendê-la. Ajudar é uma coisa, meu filho. Ser usada é outra. Sua noiva não me pediu ajuda. Ela me informou que eu seria a babá de 20 crianças. Na frente de todos, para que eu não pudesse recusar. Ela não me deu uma escolha, ela me deu uma tarefa. Ela não me tratou como sua mãe, mas como uma funcionária gratuita. E você? Eu fiz uma pausa, olhando fundo nos olhos dele. Você ficou ao lado dela e não disse uma única palavra para me defender. Você permitiu que ela me desrespeitasse. A verdade das minhas palavras pareceu finalmente atingi-lo. Ele baixou a cabeça, a vergonha evidente em seu rosto. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Eu não percebi. Eu não queria que você se sentisse assim. Eu sei que não, eu disse, suavizando minha voz. Mas você precisa entender que o respeito é a base de qualquer relação. Eu passei a vida inteira te ensinando isso. Carla precisa aprender que eu não sou um serviço disponível sempre que ela precisar. E você precisa aprender a impor limites e a defender as pessoas que ama, mesmo que isso signifique criar um conflito. Hoje, eu tive que fazer isso por mim mesma. Espero que tenha sido uma lição para ambos. Ele apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Eu coloquei a mão em seu braço. Vá, volte para sua esposa. É o seu dia de casamento. Paguem a fatura, sorriam para as fotos e resolvam isso entre vocês. Mas saiba que uma nova linha foi desenhada hoje. Ele me abraçou. Um abraço apertado e culpado. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Agora vá. Ele se virou e voltou para o salão. Eu fiquei ali por mais um momento, respirando o ar fresco da noite. Eu não sentia raiva, apenas uma sensação de dever cumprido. A festa continuou por mais algumas horas. Eu dancei mais um pouco, conversei com tias e primos e me despedi de todos com um sorriso genuíno. Fui uma das últimas a sair, logo depois que os noivos partiram para a noite de núpcias. As semanas seguintes foram silenciosas. Meu filho e Carla foram para a lua de mel. Eu não recebi nenhuma mensagem, nenhum cartão postal. E para ser honesta, eu não esperava. Eu sabia que eles precisavam de tempo para digerir o que aconteceu. Usei esse tempo para mim. Cuidei das minhas orquídeas, almocei com Ana e Sofia e comecei a planejar uma pequena viagem para a praia. Eu me sentia mais leve do que em anos. 2 semanas depois que voltaram de viagem, o telefone tocou. Era meu filho. Mãe, podemos passar aí para te ver? Precisamos conversar. Claro, respondi. Estou esperando por vocês. Naquela tarde, eles chegaram. Carla parecia diferente. Não havia sorriso doce ou voz adocicada. Ela parecia cansada e séria. Sentamos na minha varanda, o mesmo lugar onde tudo começou. Eu servi um suco, sem bolo desta vez. O silêncio era pesado. Finalmente, foi Carla quem o quebrou. Estela, ela começou, olhando para as próprias mãos. Eu queria pedir desculpas pelo que eu fiz, pela forma como eu te tratei. Eu esperei, sem dizer nada. Eu não pensei, ela continuou, com a voz um pouco trêmula. Eu estava estressada com o casamento, tentando cortar custos, e eu simplesmente presumi, foi errado, foi desrespeitoso. Eu te coloquei em uma situação horrível e sinto muito por isso. A sua atitude no casamento me fez perceber como eu fui egoísta. Olhei para o meu filho. Ele estava olhando para Carla com um misto de surpresa e orgulho. Parecia que eles tinham tido uma longa conversa. Eu aceito suas desculpas, Carla, eu disse com sinceridade. Mas quero que entenda uma coisa. O problema não foi o dinheiro. O problema foi a falta de consideração. Eu teria ajudado com prazer a encontrar uma solução para as crianças. Eu poderia ter contribuído com o pagamento, se vocês tivessem me pedido com respeito, mas eu nunca mais serei tratada como uma opção conveniente e gratuita. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu entendo. E isso não vai acontecer de novo. Eu quero fazer parte desta família, de verdade. Naquele momento, eu vi um vislumbre da mulher que meu filho amava. Uma mulher que, talvez, fosse capaz de aprender e crescer. A estrada à frente não seria perfeita. Eu sabia disso, mas uma base de respeito havia sido estabelecida. Meu filho estendeu a mão e segurou a minha. Nós pagamos a fatura, mãe, e aprendemos a lição. Eu sorri, um sorriso verdadeiro. Ótimo. Agora, quem quer um pedaço de bolo? Acho que essa conversa merece uma celebração. Aquele dia, na minha varanda, não foi o fim de um conflito, mas o começo de uma nova dinâmica familiar. Uma onde a vovó Estela era amada por quem era, não pelo que podia fazer de graça.
graça. E essa foi a maior vitória de todas. Os meses seguintes foram de uma paz cautelosa. Carla cumpriu sua palavra. Ela me ligava uma vez por semana apenas para saber como eu estava. Os convites para o almoço de domingo se tornaram mais frequentes e genuínos. Ela pedia conselhos sobre receitas e plantas. Parecia que ela se esforçava para construir uma ponte sobre as águas turbulentas que criou. Meu filho parecia mais leve. Ele me olhava com um novo tipo de respeito, como se finalmente me enxergasse por completo. Eu era cordial, mas mantinha uma distância segura. Como professora de história, eu sabia que os tratados de paz são frágeis e que velhos hábitos demoram a morrer. Ana e Sofia me diziam que eu estava sendo muito dura. Ela pediu desculpas, Estela. Dê uma chance à moça, dizia Ana, sempre a mais otimista. Sofia, no entanto, compartilhava do meu ceticismo. Um leopardo não muda suas pintas da noite para o dia. Fique de olhos abertos. Ela me aconselhava. E eu ficava. A prova de fogo veio cerca de 6 meses depois. Em mais um almoço de domingo na casa deles desta vez, Carla anunciou a grande notícia. Ela estava grávida. A alegria foi imediata. Meu filho chorou, me abraçou forte e disse: "Você vai ser avó, mãe." Senti uma onda de emoção. Um neto. Um novo capítulo para a nossa família. Naquele momento, todas as minhas defesas pareceram derreter. Carla me abraçou também. E o abraço foi sincero. "Você vai ser a melhor vovó Estela do mundo." Ela disse com os olhos brilhando. Nas semanas que se seguiram, a gravidez se tornou o centro de tudo. Carla me incluía em tudo. Me levava aos exames, pedia minha opinião sobre nomes, sobre a cor do quarto do bebê. Eu comecei a acreditar que a lição havia sido aprendida, que a paz era real. Foi então que o segundo ataque veio, tão sutil que quase não percebi. "Estela", disse Carla um dia, enquanto tomávamos chá na minha varanda. "Eu e sua neta." Ela sorriu, tocando a barriga. "Precisamos de um grande favor. Sabe, com o bebê chegando, as despesas estão aumentando muito. Estamos pensando em reformar o quarto de hóspedes para ser o quarto do bebê, mas as empresas cobram uma fortuna." Ela fez uma pausa, me olhando com aqueles olhos grandes e suplicantes. "Meu pai se ofereceu para ajudar com a obra. Ele entende um pouco de construção, mas a parte do projeto, da decoração, é tão complicada. Lembrei que você reformou essa casa inteira depois que o marido faleceu. Você desenhou tudo, não foi? Ficou tão lindo. Você não poderia só fazer um rascunho para nós? Um projetinho simples, com as medidas e a posição dos móveis. Você tem tanto bom gosto. Seria uma ajuda enorme." A armadilha era perfeita. Era um pedido pessoal. Envolvia o futuro neto, apelava para o meu bom gosto e para a minha experiência. Não era sobre cuidar de 20 crianças. Era sobre fazer um rascunho para o quarto do meu próprio neto. Dizer não me faria parecer uma avó egoísta e sem coração. Meu filho, que estava sentado ao lado dela, acrescentou: "Seria incrível, mãe. O quarto ficaria com o seu toque." Ele não via a segunda intenção, mas eu via. Ela estava, mais uma vez, tentando obter um serviço profissional de graça. Um projeto de interiores. Mesmo que simples, custa dinheiro. Ela queria minha experiência, meu tempo e meu trabalho. Tudo embalado como um presente de avó. Eu sorri meu sorriso mais doce. "Claro, querida. Será um prazer ajudar a projetar o cantinho do meu neto. Mas para fazer um bom trabalho, preciso entender exatamente o espaço e as necessidades de vocês. Que tal se eu fosse até lá amanhã com um amigo meu, o Alex? Ele é arquiteto. Um profissional. Ele pode tirar as medidas exatas com seus equipamentos e me dar umas dicas técnicas. Assim, meu rascunho ficará perfeito. Não se preocupem. É só um amigo me dando uma ajuda." Carla hesitou por um segundo. A menção de um profissional a deixou desconfortável, mas não podia recusar sem revelar suas intenções. "Um arquiteto? Não precisa de tanto, Estela. É algo simples." Ela tentou desconversar. "Ah, mas eu insisto." Respondi com firmeza. "Quero que o quarto do meu neto seja perfeito. E mais importante, seguro. Alex vai saber dizer se a estrutura da parede aguenta uma prateleira pesada ou qual a melhor posição para o berço longe de correntes de ar. É uma questão de segurança. Faço questão." Pressionada, ela concordou. "Tudo bem, como você quiser." No dia seguinte, eu e Alex chegamos à casa deles. Alex era filho de uma colega professora, um jovem talentoso a quem eu já havia contratado para um pequeno serviço no passado. Eu expliquei a ele toda a situação pelo telefone. Ele entendeu o plano na hora e concordou
concordou em me ajudar, achando a história toda muito divertida. Ele chegou com sua maleta, trena a laser e um ar de extrema competência. Carla e meu filho nos receberam. Alex foi impecável. Ele elogiou a casa, fez perguntas inteligentes sobre iluminação, ventilação e materiais. Enquanto ele media cada centímetro do quarto, eu conversava com Carla sobre cores e temas. Ela parecia estar relaxando, talvez pensando que Alex estava ali apenas como meu assistente. Depois de uma hora de análise minuciosa, nos sentamos na sala de estar. Bem, começou Alex, abrindo seu caderno. O espaço é excelente, tem muito potencial para fazer o que vocês querem, com móveis planejados, alteração de pontos de luz e um bom projeto de gesso no teto. Vamos precisar de um projeto detalhado. Isso inclui plantas baixas, cortes, vistas 3D para vocês visualizarem o resultado e um caderno de especificações para o pai da Carla seguir a obra corretamente. Carla sorriu, satisfeita. Isso parece ótimo, Alex. Stella pode fazer isso. Ela é ótima com essas coisas. Foi o momento que eu esperava. Alex sorriu profissionalmente para ela. A Stella é mesmo incrível. Ela tem uma visão estética maravilhosa. Ela vai atuar como consultora de estilo, escolhendo a paleta de cores e os acabamentos. Mas o projeto técnico, a parte da arquitetura, isso é um trabalho que exige software específico e responsabilidade técnica. É a minha área. Ele fez uma pausa e continuou. Meu escritório pode preparar uma proposta completa para vocês. Pelo que vi aqui, um projeto como esse, incluindo o acompanhamento inicial da obra para garantir que tudo saia certo, fica em torno de um certo valor. Ele disse a quantia com total naturalidade. Não era um valor absurdo, mas era o preço justo de mercado por um trabalho profissional. O silêncio que se seguiu foi profundo. O sorriso de Carla desapareceu. Ela olhou para mim, depois para Alex, depois para meu filho. A expressão em seu rosto era uma mistura de choque e fúria contida. Ela tinha sido pega, de novo, em sua própria armadilha. Meu filho, coitado, estava apenas confuso. Mas eu pensei, mãe, você disse que o Alex era um amigo. E ele é, respondi com a maior calma do mundo. Um grande amigo que está me ajudando a garantir que o quarto do meu neto seja feito da maneira correta e segura. E que também é um profissional que merece ser pago pelo seu trabalho, assim como você é pago pelo seu trabalho de engenharia. Meu presente para o bebê será todo o enxoval, que farei questão de comprar do bom e do melhor. A reforma do quarto é uma responsabilidade de vocês, os pais. Carla não conseguiu dizer uma palavra. Ela apenas se levantou e disse que precisava beber um copo d'água, saindo da sala com o rosto vermelho. Alex, percebendo o clima, se despediu educadamente, deixou seu cartão na mesa e saiu. Eu fiquei sozinha com meu filho. Ele me olhou, e desta vez não havia confusão em seus olhos. Havia entendimento. Ele finalmente viu o padrão de comportamento de Carla, a tentativa de explorar a minha boa vontade, disfarçada de pedido familiar. Ela fez de novo, não foi? Ele perguntou em voz baixa, mais para si mesmo do que para mim. Eu não precisei responder. Apenas coloquei minha mão sobre a dele. Vocês precisam conversar, meu filho. Não sobre o dinheiro, mas sobre respeito. Sobre o que significa ser uma família. Uma família se ajuda, mas não se explora. O amor não dá a ninguém o direito de usar o outro. Ele assentiu com o olhar perdido. Eu me levantei para ir embora. Eu amo vocês dois. E amo esse bebê mais do que tudo. Mas meu amor vem com o autorrespeito. Espero que um dia sua esposa entenda isso. Saí da casa deles e respirei fundo o ar da rua. Não havia sentimento de vitória, como no casamento. Havia uma certa tristeza, mas também a certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Eu não era um serviço gratuito. Eu não era um recurso a ser explorado. Eu era Stella, a mãe, a avó, a mulher. E minha aula, a mais longa e importante de todas, continuava. A lição sobre o meu próprio valor. E essa era uma matéria na qual eu jamais seria reprovada novamente. A poeira da batalha do quarto do bebê demorou a assentar. Por semanas, a comunicação foi mínima, restrita a mensagens curtas do meu filho sobre a saúde de Carla e o avanço da gravidez. Ele parecia estar no meio de um campo minado, com medo de dar um passo em falso. Carla não me procurou, e eu não a procurei. Desta vez, o pedido de desculpas não veio. Acho que a vergonha foi grande demais para ela admitir o erro pela segunda vez. Eles contrataram um escritório de design de interiores, não o de Alex, mas um outro. Fiquei sabendo por uma foto que meu filho me mandou do quarto pronto. Era bonito, mas impessoal. Não tinha o toque de uma avó. Eu senti uma pontada de tristeza, não por mim, mas pelo meu neto, que começaria a vida em um ambiente que foi palco de um conflito silencioso. Quando meu neto, a quem chamaram de Léo, nasceu, tudo mudou. Ao
segurar aquele pacotinho minúsculo no hospital, com o cheiro de vida nova e os olhos ainda fechados para o mundo, senti meu coração se expandir de uma forma que eu não lembrava ser possível. Carla, exausta na cama do hospital, me olhou com uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Naquele momento, não éramos sogra e nora em guerra. Éramos apenas duas mulheres maravilhadas com o milagre que estava nos meus braços. Meu filho chorava de felicidade ao meu lado. A paz parecia finalmente ter chegado. Nos meses seguintes, eu fui a avó que sempre sonhei ser. Visitava-os 2 ou 3 vezes por semana. Levava presentes, ficava com Léo no colo para que Carla pudesse tomar um banho demorado ou comer uma refeição quente. Eu fazia tudo por amor, nos meus termos, no meu tempo. Carla era grata, me recebia com um sorriso cansado, mas sincero. A dinâmica parecia ter encontrado um equilíbrio saudável. Eu estava feliz. Ana e Sofia me parabenizavam pela nova fase. Viu só? O bebê consertou tudo, dizia Ana. Sofia, como sempre, era mais cautelosa. Aproveite a trégua, Estela, mas não baixe a guarda. Eu achava que ela estava sendo pessimista. Eu estava errada. A bomba relógio explodiu quando Léo estava com quase 5 meses. A licença maternidade de Carla estava chegando ao fim. Ela precisava voltar a trabalhar. Eles me convidaram para jantar, um convite feito pelo meu filho, o que já era um sinal de alerta. A conversa começou leve, falando sobre as gracinhas de Léo, sobre como ele já tentava rolar no tapete. Então, depois da sobremesa, Carla limpou a garganta e começou o discurso que, eu tinha certeza, ela havia ensaiado por dias. Estela, disse ela com a voz suave, como você sabe, eu preciso voltar para a agência no próximo mês. Nós pesquisamos creches e babás, e os preços são assustadores. Além disso, a ideia de deixar o Léo com uma estranha me parte o coração. Ela olhou para o meu filho, que assumiu a palavra. Mãe, a gente sabe que é pedir muito, mas pensamos, ninguém no mundo cuidaria do Léo com tanto amor e carinho quanto você. Ele te ama, ele só fica calmo no seu colo. Você já está aposentada, tem o seu tempo. Senti o chão se abrir sob meus pés. Era o mesmo roteiro, a mesma tática. Apelar para o amor, para a minha condição de aposentada, para a minha suposta disponibilidade infinita. O que exatamente vocês estão propondo? Perguntei, mantendo a voz firme. Carla sorriu, aliviada por eu não ter explodido. Pensamos que você poderia passar os dias aqui em casa, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Assim, o Léo não precisa sair da rotina dele, e nós trabalhamos tranquilos, sabendo que ele está nas melhores mãos do mundo. Seria a ajuda mais incrível que poderíamos receber. Era isso, a convocação final. Eles não queriam uma avó. Eles queriam uma funcionária em tempo integral, com um salário de 0. A humilhação era profunda, porque desta vez eles estavam usando meu amor pelo meu neto como arma. Olhei para meu filho. Ele me olhava com súplica, sem entender a gravidade do que estava pedindo. Para ele, era uma solução perfeita e lógica. Para mim, era o fim da minha liberdade, da minha vida, da minha identidade para além de Vovó Estela. O que você faria no meu lugar? A atitude da minha nora te surpreendeu tanto quanto a mim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoro saber o que vocês pensam sobre meu relato. Eu preciso pensar sobre isso. Foi tudo o que consegui dizer. A viagem de volta para casa foi silenciosa e pesada. Na manhã seguinte, liguei para Ana e Sofia. Eu não acredito que eles tiveram a coragem, disse Sofia indignada do outro lado da linha. Depois de tudo, eles ainda não aprenderam nada? Ana foi mais compreensiva. Eles são pais de primeira viagem. Estão desesperados, Estela. Mas isso não lhes dá o direito de roubar a sua vida. As palavras delas me deram a força que eu precisava. Eu não ia ser a vítima. Eu não ia simplesmente dizer não e me tornar a avó malvada que se recusou a ajudar. Eu ia, pela última vez, dar uma aula. Passei o fim de semana preparando o meu material. Não era um envelope desta vez, era um portfólio. No domingo, fui à casa deles. Pedi para que se sentassem à mesa da sala de jantar. Coloquei minha bolsa ao lado e tirei de dentro uma pasta elegante. Eu pensei muito sobre o pedido de vocês. Comecei com um tom sério e profissional. E eu entendo a posição de vocês. Por isso, eu preparei uma proposta. Um plano de ação para os cuidados do Léo. Abri a pasta. Dentro, havia várias folhas impressas, com um design limpo e organizado. A primeira página tinha o título Projeto Pedagógico Vovó Estela, Cuidando do Futuro. Eles me olharam confusos. Como professora, acredito que os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. Continuei, virando as páginas. Aqui,
Eu detalhei uma rotina diária para o Léo. Inclui tempo para estímulo motor, atividades sensoriais com música e texturas, leitura de histórias para desenvolvimento da linguagem e passeios diários no parque, para ele tomar sol e respirar ar puro. Carla e meu filho olhavam os papéis, impressionados. Mãe, isso é incrível, disse meu filho. É mais do que esperávamos. Eu ainda não terminei, eu disse, chegando à última página. Como vocês podem ver, este é um trabalho de tempo integral, que exige dedicação exclusiva e muita energia. É uma grande responsabilidade. Na verdade, é uma profissão. E como toda profissão, ela tem um valor. Aqui está a minha proposta de remuneração. Virei a última folha. Nela, não havia um valor em dinheiro. Havia 2 itens. Item 1. A economia mensal que vocês terão por não contratar uma creche ou babá profissional será integralmente depositada em um fundo de investimento para a educação do Léo. Abrirei a conta em nome dele e vocês farão as transferências mensais. Quero os comprovantes. Se eu vou investir meu tempo no presente dele, vocês investirão o dinheiro de vocês no futuro dele. O queixo de Carla caiu. Item 2. Eu terei todos os fins de semana e feriados livres, além de 4 semanas de férias remuneradas por ano, para que eu possa viajar e cuidar da minha própria vida. Nesses períodos, a responsabilidade de encontrar um cuidador substituto é de vocês, os pais. O silêncio na sala era total. Eles olhavam para o papel, depois para mim. A armadilha perfeita que eles montaram havia se virado contra eles de uma forma que não podiam argumentar. Como eles poderiam dizer não a investir no futuro do próprio filho? Como poderiam negar que eu também merecia férias e uma vida? Meu filho finalmente levantou a cabeça. Pela primeira vez, eu vi uma compreensão genuína em seus olhos. Ele não viu uma mãe egoísta. Ele viu uma mulher que se valorizava. Ele olhou para Carla, cujo rosto estava pálido de choque e derrota. Ela está certa, ele disse em voz baixa. Em tudo. Ele se virou para mim. Desculpa, mãe. Nós erramos. De novo. Eu fechei a pasta lentamente. Eu amo o Léo mais do que a vida. Serei a melhor avó do mundo para ele. Eu vou buscá-lo na creche. Vou passar fins de semana com ele. Vou mimá-lo e ensiná-lo a amar os livros e as orquídeas. Mas eu não serei a babá de vocês. Meu tempo de criar um filho em tempo integral acabou. Agora é a vez de vocês. Levantei-me, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Pensem sobre isso. A creche perto da minha casa tem uma ótima reputação. Saí e, ao fechar a porta, soube que a guerra havia terminado. Eu não tinha apenas vencido. Eu tinha ensinado meu filho a finalmente me enxergar. E talvez a si mesmo. A aula final estava completa. Aquele silêncio que deixei para trás ecoou por dias. Meu filho me ligou na terça-feira. Sua voz era cansada, mas finalmente madura. Ele pediu desculpas novamente. Desta vez com uma profundidade que me tocou. Disse que ele e Carla tiveram uma conversa muito difícil. Ele finalmente admitiu que sua passividade permitiu que as coisas chegassem àquele ponto. Contou que matricularam Léo na excelente creche que eu havia mencionado. Não houve menção à minha proposta, e nem precisava. A ação deles foi a resposta mais clara. Eles entenderam a lição. A partir daquele dia, uma nova rotina se estabeleceu. Uma rotina saudável, finalmente nos meus termos. Eu visitava meu neto 3 vezes por semana. Chegava depois do meu almoço, brincava com Léo por horas no tapete da sala, contava histórias com vozes engraçadas e o enchia de beijos. Quando Carla e meu filho chegavam do trabalho, cansados, eu lhes entregava um bebê feliz e alimentado e ia embora para a minha casa, para as minhas orquídeas e para a minha paz. Eu não era mais um serviço de emergência, mas uma presença querida, constante e amorosa. Carla era educada, quase formal. Aquele sorriso adocicado foi substituído por um respeito distante. Ela me oferecia café, perguntava sobre meu dia, mas nunca mais me pediu um favorzinho. A barreira que eu construí era invisível, mas sólida. Ela sabia que não podia mais atravessá-la. Em um de nossos encontros no café, contei o desfecho para minhas amigas. Ana sorriu, aliviada. Que bom, Estela. O amor venceu de um jeito justo. Sofia tomou um gole do seu chá e me olhou por cima da xícara, com seu jeito analítico. Não foi o amor que venceu, foi o respeito. Você os ensinou que seu tempo tem valor. E isso, minha amiga, vale mais do que qualquer pagamento possível. Ela estava certa. A maior vitória não foi ter encurralado Carla com sua própria ganância. Foi ter mostrado ao meu filho que o amor de mãe não é um cheque em branco para ser usado sem limites. Era sobre ensinar a ele e a mim mesma que meu valor não diminuiu com a idade ou com a viuvez. Eu sou Estela. E minha vida, depois de criar meu filho, me pertencia novamente. Eu me tornei a avó que eu sempre sonhei ser. A que chega com presentes e alegria e sai deixando saudade. Essa era a melhor profissão do mundo, porque o único pagamento era o amor
puro e verdadeiro, dado livremente, sem contratos ou condições. A risada pura de Léo era toda a remuneração que eu precisava. A lição sobre meu valor estava finalmente aprendida por todos. Minha vida era minha, e meu amor era livre. A risada pura de Léo era toda a remuneração que eu precisava. A lição sobre meu valor estava finalmente aprendida por todos. Minha vida era minha, e meu amor era livre. Por quase um ano vivemos nessa harmonia recém-descoberta. Eu era a avó de livro de histórias. Chegava com um doce na bolsa, um livro novo debaixo do braço e um colo sempre pronto. Eu não era mais a solução para os problemas logísticos deles, mas uma fonte de alegria para meu neto. Carla mantinha uma distância educada. O respeito que ela demonstrava era frio, como um tratado de paz assinado entre duas nações que ainda desconfiavam uma da outra. Ela me agradecia por cada pequena coisa, com uma formalidade que deixava claro que ela não queria me dever nada. Meu filho, por outro lado, parecia mais leve. Ele finalmente aprendeu a equilibrar seus papéis de filho e marido. Ele me ligava apenas para conversar, para saber como eu estava, sem um pedido escondido no final da frase. A paz era real, mas, como professora de história, eu sei que os períodos de paz muitas vezes são apenas o intervalo entre duas guerras. Sofia, minha amiga cética, nunca se deixou enganar. Não se acostume, Estela, ela dizia durante nossos cafés. Pessoas como a sua nora não mudam, apenas trocam de estratégia. Ela está esperando o momento certo para o próximo ataque. Eu sorria e dizia que ela era pessimista, mas no fundo, uma pequena parte de mim sabia que ela tinha razão. Eu apenas não imaginava que a nova frente de batalha seria a minha própria casa, o meu santuário. A primeira semente foi plantada numa tarde de domingo. Eles vieram almoçar, e enquanto eu servia a sobremesa, Carla soltou, como quem não quer nada. Este lugar é tão espaçoso, Estela, tão cheio de ar. Nosso apartamento parece uma caixinha de fósforos perto daqui. Às vezes acho que o Léo não tem nem espaço para engatinhar direito. Eu senti um arrepio. Conhecia aquele tom. Era o mesmo tom adocicado que ela usou para me convidar a ser babá no casamento. Meu filho acrescentou inocentemente: "É verdade, mãe. A gente vive tropeçando nos brinquedos dele." Eu não disse nada, apenas mudei de assunto, falando sobre como minhas orquídeas estavam florindo, mas a semente estava plantada. Nas semanas seguintes, o assunto se tornou recorrente. Cada visita vinha com um novo comentário sobre o aperto do apartamento deles e o espaço generoso da minha casa. "O aluguel está subindo tanto", dizia Carla. "Todo o nosso dinheiro vai para pagar por aquele lugar minúsculo. Se a gente conseguisse economizar por um tempo, poderíamos dar entrada em um lugar nosso", completava meu filho, olhando para mim com uma esperança que me partia o coração. Eu via a armadilha se formando, peça por peça. Eles não estavam apenas desabafando, estavam construindo uma narrativa, uma justificativa para o pedido que eu sabia que estava por vir. Eu comecei a me preparar psicologicamente. Conversava com Ana e Sofia. Ana, a otimista, dizia: "Talvez eles só precisem de ajuda de verdade, Estela. São jovens, começando a vida." Sofia revirava os olhos. "Ajuda é uma coisa, invasão é outra. Eles querem a sua casa, o seu tempo e o seu sossego, tudo no mesmo pacote. E o preço? Zero. Acorde, Estela." O pedido oficial veio numa noite de quarta-feira. Meu filho me ligou, a voz tensa: "Mãe, podemos passar aí? Eu e a Carla precisamos conversar uma coisa séria com você." 20 minutos depois, eles estavam sentados no meu sofá, o mesmo sofá onde meu marido e eu assistimos a tantos filmes. Carla segurava uma xícara de chá, mas não bebia. Ela deixou que meu filho começasse. "Mãe, nós estivemos pensando muito", ele disse, sem conseguir me olhar nos olhos. "A situação financeira está apertada e o apartamento está ficando impossível para o Léo. A gente pensou, esta casa é tão grande só para você." Ele parou, sem coragem de continuar. Carla assumiu, com sua eficiência calculada: "O que seu filho está tentando dizer, Estela, é que encontramos uma solução que seria perfeita para todos. Nós poderíamos nos mudar para cá, temporariamente, claro, apenas por 1 ou 2 anos para juntarmos dinheiro. Pense bem, você não ficaria mais sozinha, teria o Léo por perto todos os dias. A gente dividiria as despesas, a casa ficaria mais viva. Seria uma grande família feliz, debaixo do mesmo teto." Ela sorriu, o mesmo sorriso de quem acaba de me oferecer um presente maravilhoso. O ar na sala ficou pesado.
lado. Era a mesma humilhação de antes, mas em uma escala muito maior. Eles não queriam mais apenas algumas horas do meu dia. Eles queriam a minha vida inteira. Queriam transformar meu lar em um anexo da vida deles, meu sossego em seu playground, minha rotina em sua conveniência. Queriam me rebaixar de dona da casa para uma governanta que também era avó. Olhei para meu filho. Ele me olhava com o mesmo olhar de súplica de sempre, o olhar de um menino pego no meio de uma briga, desejando que tudo se resolvesse magicamente. Naquele momento, a tristeza que eu senti foi profunda. Não era raiva, era decepção. Decepção por meu filho ainda não ter aprendido a impor limites, por ele permitir que sua esposa me visse como um recurso a ser explorado. Uma calma fria, minha velha conhecida, tomou conta de mim. Eu não ia gritar, eu não ia chorar. Eu ia mais uma vez dar uma aula. É uma proposta muito séria, eu disse com a voz firme. Eu preciso de um tempo para pensar. De verdade, não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. Carla pareceu um pouco frustrada com a minha falta de entusiasmo imediato, mas concordou. Claro, Stella, pense com carinho. É o futuro do seu neto que está em jogo. A ameaça velada em suas palavras não me passou despercebida. Na manhã seguinte, meu primeiro telefonema não foi para minhas amigas. Foi para Daniel, um advogado de confiança, amigo da família há anos. Expliquei toda a situação para ele, desde o episódio do casamento até a proposta atual. Ele ouviu tudo pacientemente. Stella, eu sinto muito que você esteja passando por isso, ele disse. Infelizmente, é mais comum do que se imagina. Eles estão contando com o seu amor de mãe e avó para conseguir o que querem, mas você tem todo o direito de proteger o que é seu, principalmente sua paz. Eu não quero brigar, Daniel, eu disse. Eu só quero que eles entendam que eu não sou um caixa eletrônico nem um hotel. Eu quero respeito. Então vamos dar a eles o que eles não esperam, disse Daniel. Vamos tratar isso com a seriedade que eles fingem não ter. Vamos tratá-los como adultos. Se eles querem morar na sua casa, eles podem, mas como inquilinos, com um contrato. A ideia me pareceu perfeita. Era a minha linguagem, estruturada, lógica e inquestionável. Prepare o contrato mais completo que você puder, Daniel. Com cada detalhe, cada regra. Quero que seja impecável. Passei o resto da semana em silêncio. Eles me mandavam mensagens perguntando se eu já tinha pensado. Eu respondia que ainda estava avaliando. No sábado, liguei para eles e os convidei para uma conversa no domingo à tarde. Já tomei minha decisão, eu disse mantendo a voz neutra. Quando eles chegaram, eu os recebi na sala de jantar. Havia café e bolo na mesa, mas também havia uma pasta de couro ao lado do meu prato. Eles se sentaram, a expectativa no ar. Carla tinha um brilho vitorioso no olhar. Ela tinha certeza de que havia vencido. Eu pensei muito sobre a proposta de vocês. Comecei, olhando diretamente para os dois. Eu entendo a dificuldade que estão passando e, como mãe e avó, quero ajudar. Por isso eu aceito. Vocês podem se mudar para cá. O sorriso de Carla se abriu de orelha a orelha. Meu filho suspirou, aliviado. Sério, mãe? Que maravilha. Eu sabia que você ia entender. Ele disse, já fazendo planos. A gente pode usar os 2 quartos de cima e... Calma, eu o interrompi, levantando a mão. Eu aceito, mas com algumas condições. Afinal, como vocês disseram, é uma decisão séria que envolve o futuro de todos nós. E para que tudo funcione bem, e para que nossa relação familiar não seja prejudicada por mal-entendidos, eu acredito que tudo precisa ser feito da maneira correta, de forma clara e profissional. Abri a pasta de couro e tirei de dentro 2 cópias de um documento de várias páginas, grampeado e com aparência oficial. Deslizei uma cópia pela mesa na direção deles. "O que é isso?" perguntou Carla, o sorriso desaparecendo. "Este", eu disse calmamente, "é o nosso contrato de locação. Meu amigo Daniel, que é advogado, me ajudou a prepará-lo. É um procedimento padrão para garantir a segurança e os direitos de todos os envolvidos, de vocês, como inquilinos, e de mim, como proprietária." Meu filho pegou o documento como se ele pudesse queimar. Carla apenas o encarou, paralisada. "Vamos repassar os pontos principais?" Eu sugeri com o meu melhor tom de professora. "Primeiro, o aluguel. Eu pesquisei o valor de mercado para um imóvel deste tamanho nesta região, mas, como são família, estou oferecendo um desconto de 20%. O valor está aqui, na cláusula 3. O pagamento deve ser feito até o 5º dia útil de cada mês." O silêncio era absoluto. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Segundo, as despesas. Água, luz, internet, imposto predial e outras taxas serão divididas igualmente entre os 3 adultos da casa, ou seja, 1/3 para cada um. Os comprovantes de pagamento devem ser compartilhados para controle de todos. Virei a página. Terceiro, e muito importante,
as regras da casa. Este é o meu lar, e eu tenho uma rotina que prezo muito. O contrato estipula horários de silêncio após as 10 da noite, regras para o uso das áreas comuns, como a sala e a cozinha, e a proibição de festas ou reuniões com mais de 5 convidados sem minha autorização prévia por escrito. Carla finalmente encontrou a voz. Era um sussurro cheio de raiva. Você está brincando, não é? Um contrato? Com regras? Somos sua família. Exatamente por serem minha família é que estou fazendo isso, Carla. Respondi, sem alterar meu tom. O dinheiro e a convivência forçada são os maiores destruidores de relações familiares. Um contrato claro evita discussões futuras. Ele não enfraquece o amor, ele o protege. Continuei, impassível. Quarto ponto, reformas e alterações. Qualquer mudança que queiram fazer na casa, como pintar uma parede, furar um buraco, ou trocar um móvel de lugar, precisa da minha aprovação. Grandes reformas são proibidas. Vocês estão alugando o espaço como ele está. Finalmente, cheguei ao golpe final. E por último, a cláusula de rescisão. O contrato tem duração de 1 ano, podendo ser renovado. No entanto, se qualquer uma das cláusulas for quebrada, especialmente a do pagamento, eu tenho o direito de pedir o imóvel de volta com um aviso prévio de 30 dias. Tudo está aqui, dentro da lei, para proteger a todos nós. Fechei a minha cópia do documento e os encarei. O rosto de Carla era uma máscara de fúria e humilhação. Ela tinha sido pega, mais uma vez, em sua própria ganância. Ela não queria ajuda. Ela queria controle. Ela queria tudo de graça. Meu filho estava pálido, olhando do contrato para mim e de mim para a esposa. A confusão em seus olhos estava finalmente se dissipando, dando lugar a uma compreensão dolorosa. Mãe, ele começou, a voz fraca. Eu não posso acreditar. Você está nos tratando como estranhos. Não, meu filho, eu disse, e pela primeira vez minha voz tremeu um pouco. Eu estou tratando vocês como os adultos que são, adultos que têm responsabilidades. Eu não sou um recurso, eu não sou um serviço, eu sou sua mãe. Minha casa não é uma extensão do seu apartamento, é o resultado de uma vida inteira de trabalho meu e do seu pai, e ela merece respeito. Carla se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão com um barulho violento. Isso é um insulto, ela disse, a voz subindo. Você prefere ter um pedaço de papel a ter sua família por perto. Você é uma mulher egoísta e amarga. Eu não quero morar aqui. Eu não quero nada de você. Ela se virou para o meu filho. Vamos embora. Agora, eu não fico nem mais 1 minuto nesta casa. Meu filho estava paralisado. Ele olhou para a esposa furiosa, depois para mim, a mãe calma com um contrato na mão. Todo o histórico de manipulações de Carla deve ter passado pela sua mente como um filme. O casamento, o quarto do bebê, a proposta de babá em tempo integral e agora, a tentativa de tomar minha casa. Ele viu o padrão. Ele finalmente viu. Carla, se acalme, ele disse, a voz surpreendentemente firme. Sente-se, vamos conversar. Conversar sobre o quê? Ela gritou. Sua mãe acabou de nos humilhar. Ela quer que a gente pague para morar com ela. Ela quer que a gente pague para morar na casa dela. Ele corrigiu. E a pequena mudança nas palavras fez toda a diferença. E ela tem razão. É a casa dela. Nós a colocamos em uma situação impossível. Pedimos para invadir o espaço dela, tomar conta da vida dela e ainda esperávamos que fosse de graça. Ele se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de um respeito que eu não via há muito tempo. Desculpa, mãe. Me desculpe por ter permitido que chegasse a este ponto. Nós erramos. De novo, Carla olhou para o marido como se ele a tivesse traído. Sem dizer mais uma palavra, ela pegou a bolsa e saiu, batendo a porta da frente com força. O som ecoou pela casa silenciosa. Eu e meu filho ficamos sozinhos na sala de jantar, com o contrato entre nós. Ela não vai me perdoar por isso, ele disse, a voz baixa. Talvez não, eu respondi, colocando minha mão sobre a dele. Mas a pessoa que você precisa que te perdoe é você mesmo, por não ter se respeitado e por não ter me respeitado. Uma família se apoia, meu filho, mas apoio é uma via de mão dupla. Não é uma rua de sentido único que termina na minha porta. Ele assentiu, a cabeça baixa. O que eu faço agora? Agora você vai para casa, para a sua casa, e você vai ter uma conversa de adulto com a sua esposa. Não sobre mim, não sobre o contrato, mas sobre o futuro de vocês, sobre o que vocês querem construir juntos, e sobre como pretendem fazer isso com o próprio esforço e o próprio trabalho, como todo mundo faz. Ele se levantou, me deu um abraço apertado e demorado e foi embora. Fiquei sentada na minha sala de jantar por um longo tempo, olhando para o contrato sobre a mesa. Não havia sentimento de vitória. Havia apenas a exaustão de uma batalha que eu nunca quis lutar. Mas também havia a certeza inabalável de que eu tinha protegido meu refúgio. A paz tinha um preço e eu estava disposta a pagá-lo. As semanas seguintes foram de um silêncio pesado. Meu filho me mandava mensagens curtas, dizendo que as coisas
estavam complicadas. Carla me bloqueou em todas as redes sociais e no telefone. Eles pararam de trazer Léo para me ver. Essa era a punição dela. Usar meu neto como arma. Doeu. Doeu mais do que qualquer palavra dura. Cada dia sem ouvir a risada dele era uma pequena tortura. Minhas amigas me deram força. Seja firme, Estela, dizia Sofia. É um teste. Se você ceder agora, terá perdido para sempre. E eu me mantive firme. Chorei no meu jardim, entre as minhas orquídeas, mas não liguei, não implorei. Eu sabia que a lição só estaria completa se viesse deles. Cerca de um mês depois, meu filho apareceu na minha porta, sozinho. Ele parecia mais velho, mais cansado. Ela quer o divórcio, ele disse. Sem rodeios. Ela disse que não pode viver com um homem que não a coloca em primeiro lugar, acima da própria mãe. Meu coração se apertou por ele. E o que você disse? Perguntei. Eu disse a ela que colocar minha esposa em primeiro lugar não significa apagar minha mãe, não significa desrespeitá-la e usá-la. Eu disse que o que ela queria não era parceria, era submissão, e eu não podia mais fazer isso. Ele me contou que a discussão sobre o contrato foi apenas a gota d'água. Revelou uma série de outras exigências e manipulações que eu nem imaginava. A tentativa de tomar minha casa foi o que o fez acordar. Ele viu que o problema não era eu, era a ganância dela. Eles se separaram. Foi um processo doloroso, especialmente por causa de Léo. Mas com o tempo, as coisas se ajeitaram. Meu filho alugou um apartamento decente para ele e estabeleceu uma guarda compartilhada. E de repente, eu tinha meu neto de volta. Não apenas 3 vezes por semana, mas em fins de semana inteiros que ele passava comigo, na minha casa. Nós montamos um quarto para ele, cheio de brinquedos e livros. A casa, que Carla chamou de vazia, se encheu com o som dos passinhos dele. Meu filho e eu nos tornamos mais próximos do que nunca. Ele amadureceu, aprendeu a ser pai e filho ao mesmo tempo. Ele aprendeu o que significa respeito. Um dia, estávamos no jardim e ele me disse: "Mãe, obrigado por não ter cedido. Você não salvou apenas a sua casa, você salvou a mim." Eu sorri. A guerra tinha acabado. Eu não perdi uma família. Eu a redefini nos termos corretos. Eu não era mais um recurso, um serviço ou uma conveniência. Eu era Estela, a matriarca, a rocha, a avó que ensinava sobre flores e sobre limites. E o meu lar, o meu santuário, estava seguro. A aula final tinha sido a mais dura, mas a mais necessária de todas. E a paz que eu sentia ao ver meu neto correndo feliz no meu quintal, essa sim não tinha preço. Essa foi a minha experiência. Espero que meu relato tenha te inspirado a defender seus limites e a valorizar o respeito em todas as suas relações. Até a próxima!